Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmã, mesmo eu não querendo o meu casamento, mesmo eu não querendo lutar, mesmo eu não querendo clamar pelo meu casamento, Deus pode restaurar meu casamento? Olha só, gente. Essa é uma questão que eu já respondi aqui, já falei em alguns vídeos sobre essa questão, né? Como eu já falei aqui, certo? Deus restaura casamento por meio da fé, certo? Se Deus tiver propósito com você, se Deus tiver propósito com o seu casamento, né? Se Deus tiver algum tipo de propósito com você e o seu marido junto, Deus vai restaurar, você querendo ou não. Deus vai usar os meios dele, sim. Deus vai usar das situações, das circunstâncias para mover o seu coração para você querer o seu casamento, mesmo você não querendo. Quantos estão aqui hoje, certo? Quantos estão aqui hoje que não queriam o seu casamento e Deus, de alguma forma, moveu o coração dela, moveu o coração dele para ele querer o casamento, para ele querer lutar? É logicamente que Deus, ele não vai restaurar todos os casamentos. Ele não vai inclinar todos os corações para querer lutar pelo casamento, certo? É como, certo? É aquela situação, Deus vai curar todas as pessoas, todo mundo está doente de câncer, Deus vai curar todos de câncer? Logicamente que não, mas se Deus tiver um propósito na vida daquela pessoa de curar o câncer dela, Deus vai fazer, independente se ela crê, se ela não crê, se ela busca, se ela não busca, se ela clama. Então isso aqui, certo? Porque Deus é soberano, todo mundo aqui sabe que Deus é soberano, Ele escolhe quem Ele quer, né? Independente se a pessoa quer ou não quer, Deus faz. Se Deus tiver propósito para aquela pessoa, Deus faz. Com outras pessoas, Deus vai fazer porque elas buscaram, porque elas creram, porque elas, por causa da fé delas, né? Outras pessoas terão um casamento restaurado exatamente porque elas creram que Deus poderia fazer na vida delas. Porque por causa da fé delas. Foi por causa da fé dela, é por causa de muitos casamentos aí foram restaurados, por causa da fé da pessoa, certo? Exatamente por causa da fé, porque ela creu que Deus poderia fazer. Ela diz, não, mas Deus vai fazer, eu vou buscar Deus para Deus restaurar meu casamento e Ele vai fazer. Foi por causa da fé dela, não porque Deus, né, chegou lá nela, né, mas porque por causa da busca dela, por causa da fé dela, que era muito grande, certo? Logicamente que existe isso aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus, meus amados. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, certo? Eu não posso chegar aqui, como eu já disse, e dizer, não, Deus vai restaurar todos os casamentos. Não, que Deus não tem o propósito de restaurar todos os casamentos. Não. Uns Ele tem propósito. Uns ele tem propósito com um casal, né? Com aquele casal. Outros, Deus vai restaurar por causa da busca dela, por causa da fé, por causa da crença dela, certo? Eu não posso chegar aqui e dizer todos os casamentos serão restaurados. Como eu também não posso chegar aqui e dizer todos serão salvos. Não, a Bíblia não diz que todos serão salvos. Assim também é para o casamento. Não posso chegar aqui e dizer todos os casamentos serão restaurados, né? Quantas pessoas aí não tiveram seus casamentos restaurados, desceram as covas e Deus não restaurou? Se o propósito de Deus fosse restaurar todos os casamentos, ninguém morreria sem ter seu casamento restaurado. Ninguém morreria sem ter seu casamento restaurado, não é verdade? Certo? Logicamente, como eu disse aqui, com algumas pessoas, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado dentro do casamento delas que envolve a restauração, certo? Porque nem todos têm um chamado para o casamento. Nem todos, né? Já me questionaram aqui, irmã, e a obra que Deus tem na vida do casal? Bom, Deus também não tem uma obra para todos os casais, certo? Deus chama cada um de forma diferente. Deus pode chamar um casal para fazer a obra, para trabalhar com o casamento. Outros não.
ou Deus pode chamar as duas pessoas, né? Ambos, o casal, ou das partes, né? Deus pode fazer um chamado ao casal e Deus pode fazer um chamado do casal, né? Um indivíduo do casal. Então, chamados, certo? Obras são diferentes. Então, para cada pessoa, para cada situação é um, certo? Então, é isso aqui, meus amados, né? Deus, ele pode restaurar mesmo você não querendo. Se Deus tiver propósito com você, você pode bater o pé, pode sacudir, pode dizer que não quer, eu vou casar com outro porque, né? Eu vou casar com outro porque assim Deus não restaura, né? E pronto, acabou. Pode bater o pé, pode fazer o que você quiser. Se Deus tiver, porque Ele é Deus, se Deus tiver propósito com aquela pessoa, com aquele casal, certo? Deus vai fazer, vai inclinar seu coração, vai endurecer, vai fazer alguma coisa acontecer na sua vida para você começar a procurar Ele, começar a clamar a Ele, pedir pelo seu casamento, certo? Se Deus tiver propósito, acabou-se, né? Então existe aqui, eu estou dizendo aqui que existem essas duas formas de Deus restaurar o casamento. Ou mesmo a pessoa não querendo, por meio do propósito dele, ou a pessoa buscando, né, a Deus, certo? Né? Mesmo, claro que aqui existe, né, a situação. Se Deus tiver propósito, certo? Por amor à sua filha, Deus vai fazer. E por causa da sua fé, Deus vai fazer também da mesma forma. Por meio do propósito dele ou por meio da sua fé, de alguma forma Deus vai restaurar, certo? Logicamente que nem todas as pessoas, Deus tem um propósito com ela, como eu disse. Nem todas as pessoas, Deus tem um propósito de restaurar o casamento. Como eu disse, se assim fosse, certo? Não desceria ninguém sem não ter o casamento restaurado. Não morreria ninguém sem não ter o casamento restaurado. Não é verdade? Então, essa é a questão aqui, tá bom? Então, existem essas duas possibilidades aqui de você não querer a restauração, mas Deus ter propósito e restaurar, mesmo você não querendo. E o outro, aqui por meio da fé da pessoa. Como eu já disse que Deus restaura casamento por meio da fé. Da pessoa crer que Deus pode realizar aquilo na vida dela e ela vai buscar a Deus e Deus vai fazer, né, ali na vida dela, tá bom? Amém? Que Deus abençoe vocês.